Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 7. A conversão de Saulo. Paz do Senhor, prezado professor, prezada professora. É um prazer estar com você mais uma vez para estudarmos mais uma lição da classe de jovens da Escola Dominical, desta vez a lição 7. Tem por título a conversão de Saulo, né? Mais um milagre na igreja primitiva através do Espírito Santo, e este fato foi algo realmente extraordinário, um dos fatos mais marcantes na história do cristianismo, pois ali se converteu o Saulo, perseguidor cruel da igreja, e se transformou então no Paulo que nós temos, que quando nós pensamos em Paulo nos vem à mente o grande apóstolo dos gentios, não é? Que escreveu praticamente metade do Novo Testamento com suas 13 epístolas, aquele que decodificou o cristianismo, né? Embora não tenha andado com o mestre Jesus pessoalmente, teve um encontro marcante com ele, e que a partir disso a história da igreja seria diferente. Foi ele quem escreveu tantas riquezas que entraram no cânon sagrado para nós hoje, né? Como a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios e tantas outras que são uma riqueza espiritual para nós. Muitos dizem que foi o maior teólogo que já existiu. O Dr. John Oswald Sanders, ele vai descrever Paulo assim: ele tem sido nomeado como o cristão mais bem-sucedido do mundo, e sua carreira tem sido considerada a mais surpreendente na história mundial. Talvez nenhum outro tenha alcançado as mesmas alturas em tantas habilidades. Sua versatilidade era tanta em retrospecto que parece que ele possuía quase todos os dons. Mas apesar do maravilhoso histórico de Paulo, em seus escritos ele consegue estabelecer conexão com o crente mais humilde, como com o filósofo erudito. Um paralelo dos dias atuais com o apóstolo tem sido sugerido. Seria um homem que pudesse falar chinês citando Confúcio, que pudesse escrever boa teologia em inglês e expô-la em Oxford, e que pudesse defender sua causa em russo perante a Academia de Ciências Soviéticas. Isso o Dr. Oswald Sanders, no seu livro Dynamic Spiritual Leadership, ou
liderança espiritual dinâmica, ele fala acerca de Paulo. Mas antes dele se tornar esse Paulo, ele era o Saulo, que a Bíblia nos diz que ele respirava ameaças e mortes contra a igreja do Senhor, porque ele era um judeu zeloso, né? Zeloso na lei. Em Filipenses 3, 5, 6, ele mesmo vai se descrever como alguém, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuidado podia confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 5 e 6. Então este é o Saulo, né? Zeloso, que nós podemos ver que também ele era de Tarso, da Cilícia, e ele sentou aos pés de Gamaliel para aprender a lei do Senhor, né? E provavelmente também pertenceu ao Sinédrio pelo algumas de referências que nos mostram ele dando o seu voto a favor do próprio apedrejamento de Estevão. Ele era alguém realmente em destaque naquela época. No entanto, mesmo sendo esse religioso, zeloso como ele era, ele não sabia que Deus tinha outros planos para ele. E Deus realmente tem planos mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, diz o profeta Isaías, né? Eles são melhores do que os nossos. E o próprio poeta Luís Vaz de Camões, grande poeta português que escreveu os Lusíadas, ele dizia assim: ocultos os juízos de Deus são, né? Eles são misteriosos, eles são ocultos, e nós não sabemos os caminhos que Deus vai nos levar, mas podemos confiar que são caminhos de bênção, né? Paulo, ele queria perseguir, ele queria matar, mas de repente Deus muda toda a trajetória e os planos de Paulo naquele dia glorioso na estrada a Damasco, onde ele tem um encontro com Cristo, né? Jesus tem uma união tão sobrenatural com a igreja que Jesus, naquele momento, ele não pergunta para Paulo: por que você persegue a minha igreja? Ele diz: Paulo, por que você persegue a mim? Porque quando alguém persegue a igreja, é como se estivesse perseguindo o próprio Cristo, em que ele deu a sua vida por ela, como o próprio Paulo relatar em Efésios 5, 25. Então aquele dia foi o dia D para Paulo, né? Saulo precisou ser guiado pela mão porque ele ficou cego, né? E ele precisou ser levado a Damasco de mãos dadas. Então aquele homem bruto, rude, aquele homem que só dava ordens, de repente ele está assim totalmente impotente, sendo guiado pela mão, e já na sua primeira fala ao Senhor, não foi uma ordem, mas foi: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Ele já havia se entregado ali, aquele poder maravilhoso que aconteceu naquele dia. Mas para que o ministério de Paulo se concretizasse de fato, nós sabemos que Deus usa outras pessoas para nos ajudar em nossos ministérios. Se não fosse por outras pessoas nos incentivando, encorajando, mesmo quando falhamos, tropeçamos, nós não faríamos nada para Deus. E Deus usou um homem piedoso chamado Ananias. Na Bíblia nós vemos que havia pelo menos 3 Ananias em Atos dos Apóstolos. Havia o marido de Safira em Atos 5, que era Ananias. Também havia o discípulo de Jesus Cristo em 9 e 10. E um sumo sacerdote, 23, 2. Aqui Ananias significa Jeová é
gracioso. O Dr. Aaron Clark, no comentário de Aaron Clark, ele vai dizer que uma opinião geral prevaleceu na igreja grega de que este Ananias era um dos 72 discípulos e que ele foi martirizado. E eles celebram o seu martírio no dia 1º de outubro. Afirmou-se ainda que sua casa foi transformada em uma igreja que permanece até os dias atuais, embora agora ocupada como uma mesquita turca. Mas até mesmo os maometanos têm a tradição e tratam sua memória com grande respeito. Seja como for, de acordo com Atos 22:12, aprendemos o que é mais importante, que ele era um homem devoto de acordo com a lei, tendo um bom relatório de todos os judeus que moravam lá. Mas por que Deus escolheu justamente Ananias? Ele era um cristão proeminente? Não temos razão para acreditar. Deus precisou usar um agente humano nesse trabalho? Na verdade, não. Deus usou Ananias porque Ananias era um servo voluntário. Ananias era um servo comum. Ananias não era um apóstolo, Ananias não era um profeta, Ananias não era pastor, evangelista, ancião ou diáconos. Ele era simplesmente um servo do Senhor. E ele usou Ananias com um propósito muito especial de ir até aquele Saulo que havia tido encontro com Jesus, de orar para ele para que a sua visão se restabelecesse e que ele desse as primeiras palavras de encorajamento e fosse o primeiro mentor de Saulo para que seu ministério se concretizasse de fato. E isso eu quero te dizer, prezado professor, que é realmente um motivo de alegria para nós, porque Deus continua usando hoje pessoas comuns. Então, se você se considera uma pessoa comum, um professor comum, um obreiro comum, uma professora comum, uma cristã comum, é justamente pessoas comuns como você, como eu, que Deus tem grandes propósitos para realizar. Paulo nunca seria Paulo se ele não tivesse um Ananias no começo da sua caminhada. E isso é maravilhoso, não é? Mesmo com a desconfiança que Ananias teve quando Deus lhe dá a ordem, vá até a Damasco e ore pelo meu servo, Ananias fica meio assustado, meio desconfiado, porque ele sabia da fama deste Saulo ameaçador, cruel, que ele perseguia os cristãos e violentava os cristãos, né? E muitas vezes nós somos assim também, que Deus quer que nós cuidemos de alguma pessoa problemática e nós ficamos desconfiados, mas nós não podemos duvidar quando Deus quer que nós ajudemos alguém, por mais problemática que possa ser essa pessoa. Deus vai nos capacitar e Deus vai nos usar para abençoar essa pessoa. Creia nisso. E nós podemos ver então que a mudança na vida de Paulo foi grande. Veja o que eu escrevi aqui no livro de apoio para a revista. O plano de Saulo era ir até Damasco e prender crentes. O plano de Deus era transformar Saulo em Paulo e fazê-lo um pastor de crentes. Saulo queria fazer mal aos crentes, mas Deus fez dele um sofredor pelos crentes. Saulo queria massacrar um novo movimento, mas Deus transformou-o no maior defensor do movimento. É simplesmente impressionante o que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa mediante um encontro real com Ele. E isso deve ser a nossa mensagem, de que não existe pessoa tão vil, tão pecador, tão ruim, que não possa mudar radicalmente com um encontro verdadeiro com Cristo, em que você seja canal para que pessoas encontrem esse Jesus. Deus te abençoe, até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.